Fala, pessoal, boa tarde. Sábado, dia de mais um app do Janelas Podcast. Muito obrigada você que já está aí aguardando, acompanhando a gente. Você que não é inscrito no nosso canal ainda, por favor, ajuda a gente a bater os 700 e já se inscreve no nosso canal. Quem não segue a gente ainda lá no Instagram, janelas.podcast, já começa a acompanhar a gente lá também. E você que tá aí... E todas as outras redes sociais, né, gente? Que a gente tá assim, ó, tudo quanto é lugar. TikTok, entendeu? A gente tá no TikTok. Spotify, tudo quanto é mais TikTok, coisa. como é que chama aquele outro mesmo que saiu agora Eu não do sei o Instagram? nome, é Threads. É o Twitter do Instagram. Esse negócio aí, a gente tá lá também, entendeu? Então já segue a gente em tudo aí e continue acompanhando nosso trabalho. Você que tá aí todo sábado fielmente seguindo a gente, muito obrigada aí pela audiência. Isso e mesmo. Hoje mais um app, mais uma mulher maravilhosa que vai estar aqui com a gente. Vocês já devem ter visto aí nas artes que a gente postou no decorrer da semana. Estamos aqui agora com a Rosanéia Bessa. Seja muito bem-vinda, Néia. Bem-vinda. Ao nosso app de hoje. Você falou Néia, já mostrou intimidade, né? Bem-vinda, Néia. Bem-vinda, Néia. Gente, é porque eu já conheço a Néia de outros carnavais, então tem papo bom pra vir aqui pela frente. Bem-vinda, Néia. Sim, O pessoal te chama boa mais de Néia, né? Boa tarde a todos, né? Sim. Eu estou imensamente feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite. E sei que vai ser, né, uma tarde incrível. Nós vamos aprender muitas coisas juntas. E quero agradecer também a presença de todos, né, que estão nos acompanhando. Especialmente, né, o pessoal das escolas, né? Que nós estamos desenvolvendo trabalho de educação empreendedora. Por isso, muito obrigada aos diretores, professores, alunos, né, os meus colegas do Sebrae também, que estão sempre, né, em contato, né, conosco, com os trabalhos da educação empreendedora. Enfim. É isso. E que comece o papo das mulheres. Que rufem os tambores. Ô, Néia, deixa eu te falar. Eu preciso entender aqui primeiro como é que é esse negócio aí. Tem Sebrae, tem Brasil Mais, você é agente, né? Um agente no município. Como é que é? Você tá no Sebrae, você tá no programa Brasil Mais? Como funciona isso? Quantos turnos a gata tem, né? Como que é isso? Sim, na verdade, o programa Brasil Mais, ele é um programa do governo federal, né? Especificamente do Ministério da Economia. E o Sebrae, ele coordena, né? Ele faz a coordenação e também a capacitação dos agentes locais de inovação. Então, no meu caso, é bolsa de estímulo à inovação. Eu sou bolsista, né? E estou no programa durante um tempo, né? Passei no processo seletivo e ingressei aqui em Salinas, né, para trabalhar com a educação empreendedora, que na verdade não é apenas em Salinas, né, é na região, micro-região de Salinas. São quantos municípios, né? Neste momento eu não me recordo quantos municípios, mas que eu estou atendendo, neste ciclo, que já é o segundo... É o que você atende mesmo, sim, que eu quero saber. Isso. São 4 municípios. 4 municípios. Isso. Hoje eu estou atendendo Taiobeiras, Novo Horizonte, Rubelita e Salinas. No primeiro ciclo... foi Salinas e Taiobeiras. E como é que é? Você atende só escolas? Só escolas. Escolas públicas. Isso. E esse trabalho que você desenvolve, é palestra, é curso? Como que é? Como que você leva essa educação empreendedora para dentro das escolas? Sim, na verdade, o papel do agente de desenvolvimento, nós temos uma metodologia a ser seguida, né? Então, assim, não é algo rápido. Não é algo que nós chegamos na instituição e já vamos desenvolvendo as ações. É algo que é planejado, né, que tem toda a metodologia, tem uma preparação. Como que funciona o processo da educação empreendedora? Inicialmente, o agente ele é preparado para atuar nas escolas. No meu caso, por exemplo, logo vou começar sobre o processo seletivo, né? Eu já atuei na educação. Eu lecionei lá na Escola Estadual Aníbal Gonçalves das Neves, que é a cidade de Fruta de Leite, né? Você é de Fruta de Leite, Sou né? de Fruta de Leite. Um abraço pra galera de Fruta de Leite que acompanha a gente. Né? Eu gosto de Fruta de Leite. Inclusive, estarei lá. Gosto das pessoas de Fruta de Leite, Gosto das pessoas de Fruta de Leite, entendeu, gente? Estarei lá esse fim de semana, vai ter um evento lá. Estarei lá presente. Sim, um abraço pra quem acompanha a gente. Sim. Então, eu lecionei na Escola Estadual Aníbal Gonçalves das Neves nos cursos técnicos em vendas e segurança do trabalho. Por quase um ano. Então, vendas já era alguma coisa mais... Técnico em vendas e segurança do trabalho. Foi o que me deu a experiência para poder entrar no programa, porque o programa Ali não é só com educação empreendedora. O programa Ali ele tem diversas modalidades. Inclusive, né, o pessoal que gosta das oportunidades sempre abrem editais para ser agente local de inovação. Então, é o programa Ali. Isso, é do governo federal. E o Sebrae, ele coordena
este programa. Inclusive, nós quero mandar um abraço para o Beto, né? Que é o analista técnico aqui do Sebrae, e ele sempre está acompanhando aí a minha trajetória nas escolas, fazendo palestras também. Mas aí vamos seguindo, porque vocês fizeram muitas perguntas aí, não, né? É porque realmente... Não deu conta Eu fiquei um pouco assim, sabe, gente? Ela é do Sebrae, não é do Sebrae. Que eu fico assim, a menina... Eu falava com Bruna, é a menina do Sebrae lá, antes de, né, te conhecer, assim... Ela sempre fala do Sebrae, mas não é do Sebrae. Sim, mas faz parte do Sebrae. Faz parte do Sebrae, porque é o Sebrae que coordena, né? Isso, as capacitações. Inclusive, Beto, gente finíssima, extremamente inteligente, cola nele que dá pra aprender muito. Sim, cola Beto nele, é ótimo. Cola em Beto, você brilha. O cara é fera, ele é muito inteligente. Ô, gente, você falando assim, em empreendedorismo nas escolas, a gente sempre falava, né? Gente, tinha que ensinar sobre empreendedorismo nas escolas, né? Direito constitucional, várias coisas assim que a gente fala. E ó, pra você ver, hoje é uma realidade, né? Sim. Graças a Deus. Que bacana. Então vamos lá? Vamos. E nas escolas, como que você começa na escola, assim? Então, assim, primeiro nós tivemos, após o processo seletivo, né? Porque eu passei no processo seletivo por conta do meu currículo, né? Já tinha experiência na escola. Quando nós entramos em qualquer ALI, hoje tem ALI rural, que trabalha com agricultores rurais, ou o agente que trabalha com empresas, ele tem alguma experiência já, sou formada em administração também, e ingressei, fiz todo o processo, provas, passei, iniciei em setembro sobre esse processo. A pessoa, ela precisa ter formação naquela área, ou Sim. ela só precisa ter um curso superior? Formação na área. Na área, né? É, isso. Na verdade, assim, por exemplo, a minha... no ALI, Agente Educação Empreendedora, tinha, por exemplo, não era só administração, tinha pedagogia. Então, assim... Que legal. Ou tinha tem outras né, áreas assim, também. que eles aceitam. Sim, não é só... É no site do Sebrae que faz essa inscrição, Sim. ou não? No Sebrae de Deus, você não vai inventar de fazer isso também, não, né? Inclusive... É que você falou pedagogia, ela faz pedagogia. pedagogia! Por isso que eu falei mesmo, né? Com ela, porque eu sei que ela faz pedagogia. Ela já no site do Sebrae? Ó, tem uma oportunidade ali. Sim, é uma oportunidade para todos. Inclusive, eu já tinha esse vínculo também com o Sebrae, da mesma forma que hoje, né? Porque eu era agente de desenvolvimento local do município de frutas de leite. Inclusive, foi aí que eu conheci ela. Porque na época, eu era agente de desenvolvimento de Salinas. Sim. Então, assim, foi nas viagens da vida. O agente de desenvolvimento, ele tem relação com o Sebrae também, não tem? Sim, com o Sebrae. Diretamente. Diretamente com o Sebrae. Né? Sim, atua né, nas questões do município, né? Econômicas, em todas as questões da economia, do setor de desenvolvimento, principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E também atendia aos empreendedores, porque hoje tem o AD, né? Que é o agente de desenvolvimento, e também tem o atendente, que atende as empresas. Então, eu realizava esse serviço de formalização, né, acompanhamento das empresas no município. Então, a partir disso, eu vi lá a oportunidade e falei, que legal, interessante. Né? Não sabia também, assim, como que se tratava, mas eu vi que me encaixava ali, né? Falei assim, porque eu prezo muito pelo desenvolvimento pessoal, sabe? Quando eu vejo uma oportunidade, algo, nossa, isso vai ser bacana para mim, eu vou tentar isso, vou tentar. E, inclusive, eu sou efetiva no município, lá de Fruta de Leite, eu, né, peguei uma licença para poder atuar nessa área. Isso. Então, algumas pessoas falaram assim, nossa, mas você tem certeza que você vai deixar o seu trabalho? Eu falei assim, não, eu vou fazer essa experiência. Eu vou crescer um pouco ali, né? Vou aprender um pouco mais, depois eu volto. Eu vou fazer essa experiência. Mas que é corajosa foi, assim, também, né? Que foi uma... Na verdade, assim, não estava previsto que eu iria vir para Salinas. Isso foi decidido depois, foi uma escolha que cada agente então teve que fazer. Então poderia ser para um lugar Sim, bem mais longe. Eu poderia ter escolhido outro município, né? E aí, cara, eu gosto como eu já estava junto, né, que eu já conhecia, né, o território, fica próximo à minha cidade, porque lá ainda minha família mora lá, eu decidi, falei assim, eu vou para Salinas. E vim para cá. Então, eu passei por esse processo seletivo, né, que todo agente, né, que desejar entrar vai passar também por esse processo, né? E após esse processo, nós tivemos a preparação para a educação empreendedora, né? Porque até então, esse tema de empreendedorismo, eu falo assim, até eu pensava assim, nossa, empreendedorismo, negócios, né?
educação empreendedora, parece que confunde um pouco, né? Parece que empreendedorismo é que você vai abrir uma empresa. Sim, né? Isso, eu sempre falo isso, que nós falamos assim, quando nós entramos na escola e falamos de educação empreendedora, as pessoas logo pensam, nós vamos ensinar questões de negócios, né, de empresa para os alunos, e não é bem assim, sabe? Inclusive, eu descobri que eu sou empreendedora, que eu sempre fui empreendedora, né? Porque o que é a educação empreendedora? O que é a educação empreendedora? Na verdade, é uma mentalidade, um comportamento. Exatamente. Você falando isso aí, eu lembrei, sabe de quem? Arrepiar, foi fácil. Simone, da Simone Story. Ela contou que ela trabalhava numa empresa e ela tinha essa mentalidade empreendedora. Ela estava ali dentro como se o negócio fosse dela, sabe? Foi muito legal isso que ela contou aqui. Porque hoje, por exemplo, nós temos o intraempreendedorismo, que é um empreendedor dentro de algum ambiente, né, em alguma empresa. Então, você como um servidor público, você pode ser um empreendedor. O que vai diferenciar é a sua mentalidade. Você como um cantor, né, como... Concordo. Qualquer área que você escolher. Você como um vendedor, entendeu? Na loja, né? Porque, a mentalidade mesmo. É o comportamento que muda. Inclusive, assim, quando eu fui analisar a minha história de vida, sabe? Que eu até comecei a conversar com vocês aqui, que eu, aos 9 anos de idade, meu sonho era ser cantora. Sério? Não sei por quê, gente. Porque, não sei por quê, porque cantava já. Porque cantar mesmo, né, assim... Canta assim, Neia. Dá uma palhinha aí, mais ou menos, né? Uma palhinha. Depois, ou seja, vai ter. Deixa eu continuar vai aqui pra... ter. Então, assim... Foco, né? Calma, Maiane. Não me desvia do meu foco. E aí, o que eu fiz? Meu tio, ele tocava na igreja. Minha mãe, ela sempre era muito religiosa, minha família. E eu falei, vou pra igreja pra cantar, né? E tive essa iniciativa e fui. Então, ninguém nunca falou pra mim assim, vai fazer isso. Né? Eu, inclusive, também eu comento, né, por exemplo, em relação à rádio, né? Muitas pessoas me conhecem por causa da rádio, porque eu fui locutora aos 14 anos de idade. Lá em Frutas de Leite? Sim. Inclusive, foi assim, apareceu uma oportunidade lá, surgiu uma vaga. Mas peraí, você cantou na igreja? Cantava também. Cantava na igreja. Foi pra igreja e ficou cantando na igreja. Depois foi ser radialista. Mas eu continuei, já por muito tempo, né? Porque isso não me atrapalhava. E aí, o que acontece? Aos 14 anos, surgiu uma vaga na rádio e eu fui fazer o teste. Assim, vou fazer o teste. Mas como assim? Eu fiquei pensando nada, assim, você falou, vou fazer o teste? Alguma coisa me atraiu. E sua mãe assim, falava sabe? o quê? Não, falou nada. Falou assim, meu Deus, que doida. E aí eu peguei e fiquei um pouco receosa por causa da minha idade, né? Falei assim, menos de 18 anos, será que vai dar certo? E na época era Marcos Antônio, que é o Marcão, né? Marcão. Que era o coordenador da rádio. Conhece Marcão? E fez o teste lá, normal, né? Não, é o Marcão. E aí, eu não passei. Não passou? No teste eu não passei. Eu tava assim, meu Marcão, ela não passei. Uai. No teste eu não passei. Só que depois de algum tempo, ele me ligou e falou assim, Neia, surgiu uma vaga que você aceita ser locutora da rádio? Aí ele falou assim, só que é 5 horas da manhã. De manhã. Aí eu olhei assim, falei assim, aceito. Meu Deus! E fui ser locutora de rádio aos 14 anos. Eu trabalhei na rádio 4 anos, né, como locutora. Fazia o quê, gente? Que programa? Eu iniciei com um programa sertanejo, né, nessa área, assim, nesse horário, né, mais o programa, mas depois eu passei... Como era? É isso que eu ia perguntar, como que era lá? Era bom dia, vocês que estão ouvindo agora a nossa rádio. E eu era bem criativa. Bem criativa, sabe? Eu gostava de ler horóscopo, eu lia receitas, as mensagens 14 anos, Sim, 14 anos eu era uma idiota. As mensagens, assim, românticas que as pessoas me enviavam. Inclusive, eu juntei uma sacola de cartas. Cara, você tem que eu recebia. Você tinha 14 anos? Sim, eu recebia muita carta. Inclusive, a minha mãe, ela encontrou essas cartas que eu guardei recentemente, até hoje. Depois você posta lá no Instagram pra gente ver, faz uns stories. Sim, e aí depois eu vou explicar por que eu estou falando sobre isso, né? E aí também surgiu a oportunidade de eu cantar em banda de forró lá no município, sabe? Porque naquela época tinha algumas bandas e eu ingressei, fui cantar na banda de forró também. Gente, eu tô me sentindo já gravei até CD. 14 Gravou um CD? Gravamos um CD. Calma, Maiane. Calma, Moreno. Calma, Maiane. E aí, aos 18 anos de idade, né? Eu falei assim, gente, eu acho que eu já aprendi tudo aqui. Aos 18 anos? Aos 18 anos, eu acho que já deu Eu acho que eu já aprendi aqui, eu quero fazer mais alguma coisa. Eu pensei, mas o que eu vou fazer? Meu Deus! Aí eu procurei o prefeito.
Gente, falei assim, eu procurei... Fui até o prefeito e falei... Não, né? Calma, espera aí. Falei que eu queria, Dá um né? tempo aqui pra eu digerir isso aqui. Eu Dezoito. quero cantar. Vou lá, não sei Cantar. aonde, 14 anos. Cantei. Vou ser Me locutora. cantar um negócio. Vou. Não é ninguém que falou assim, por que você não vai fazer isso? Não, eu vou. 18 anos, vou ali falar com o prefeito. Vai eu, com 18 anos, me mandar falar com o prefeito, eu morria, desmaiava. Sim. Gente, você foi. Inclusive, o meu primeiro trabalho foi como coordenadora do programa Cidadão Nota 10. Cidadão Nota 10 do IDEM. Sim, com 18 anos o prefeito falou assim, não, eu vou colocar você como coordenadora de professores do Cidadão. E lá vai eu. E o coordenador era, assim, o mais alto cargo lá, sabe? Sim. E aí você pergunta pra mim se eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu falei assim, não, eu vou. Pode aprendo. colocar aí, aprendo. Pode e fui. colocar. Entendeu? Então, assim, e a partir dessa idade, né, dos 18 anos, e ao ingressar no programa, depois eu fui só crescendo ali na organização. Então, eu passei por diversos setores, né, compras, licitação, gestão de convênios e contratos. Então, eu tenho uma experiência abrangente boa, aí, né, no serviço público, né? Exatamente porque eu sempre prezei, né, pelo meu trabalho, né, em estar nesse crescimento e nesse desenvolvimento. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque isso é empreendedorismo. Eu tô vendo o tempo inteiro a mentalidade isso é empreendedorismo, dela, mentalidade, né? Iniciativa. Inclusive, eu falo também sobre a questão, porque eu já trabalhei em negócios, né? Trabalhando na prefeitura, eu inventei que eu ia ser designer de sobrancelhas. Adoro. Né? E aí eu trabalhava na prefeitura, no horário do almoço eu ia fazer os designs, depois voltava para o trabalho e depois ia para a escola para dar aula, para lecionar. Então, parem de me julgar falando que eu sou louca, que eu faço mil coisas. Tá vendo? Ela também fazia mil coisas, nas brechas que ela tinha. Mas você arruma coisa para fazer no mesmo horário. Várias coisas. Calma, Maiane. Sim, e então, assim, eu vejo que a educação empreendedora, ela você pode começar na infância, né? Que esse comportamento... É o legal para criar, né, esse comportamento, essa mentalidade empreendedora. Porque às vezes a gente fica assim, vou esperar completar 18 anos, né? Mas tem gente, é legal falar isso, que é que nem você, né? De criança, parece que é nato, né? Mas a gente consegue desenvolver também essa mentalidade empreendedora, né? É legal saber disso também, que tem como desenvolver. E eu, por exemplo, empreendedor. Até 18 anos... Gente, 14 anos, eu era... Tava brincando de boneca? Eu era ninguém. Tipo assim, como que eu vou falar assim, vou fazer isso, vou ter uma ideia. 14, 15, 16... Eu não sei por que vinha essa... Seus pais trabalham com o quê, né? Trabalhavam com o quê nessa época? Tinha inspiração em casa? Meu pai, ele trabalhava muito fora, né? Ele trabalhava fora. Porque ponto de emprego... Tipo, fora da cidade mesmo, né? Quando eu era uma criança, ele viajava pra muito. trabalhar. Mas ele chegou a trabalhar no posto de gasolina. E a minha mãe, ela... Mais na agricultura também, familiar e tal. Hoje mesmo eles moram numa fazenda. Não, mas, gente, pra pessoa começar com 9 anos, tem que ser nato, entendeu? Não, mas eu tô perguntando porque às vezes também vai do ambiente que você tá. Igual esse negócio, você falou assim, não foi ninguém que foi lá e falou com ela. Porque às vezes você vê uma pessoa deslanchando ali e o ambiente que ela tá influencia muito. As pessoas que ela convive influenciam 9 anos é muito pouco, sabe? Pra, assim, um ambiente me influenciou com 9 anos. Sim, mas assim, hoje eu vejo, por exemplo, que nós temos aquela mentalidade de querer... Né? Nunca faltou nada, nunca meus pais falaram faz isso, faz aquilo. Inclusive, quando eu tinha 12 anos de idade, a pessoa que trabalhava com banda lá no município, ele foi até a minha casa pedir para eu cantar. E meu pai falou, não, ela é muito nova. E eu fiquei toda feliz, achando que ele ia deixar eu cantar aos 12 anos de idade. Ele, não, ela é muito nova. Porque ele viu eu cantando na igreja, né? E foi lá pedir. Desvirtuar Mas você. aí depois, aos 14 anos, né? A partir dos 14, 15 anos, eu fui. Só que assim, não tinha problema. Não era assim. Mas viajava? Ou era Sim, viajava. Meu Deus. Essas cidades próximas aqui. Entendeu? Mas Emancipada. era super tranquilo, assim. Não tinha, né? Sim, mas você entrar e fazer seu showzão lá, cantora. Mas não era só eu, não. Tinha outras pessoas também. Sim, mas você cantava, Sim, você soltava a voz. Cantava. Mas eu falo essa experiência só para mostrar que nós podemos desenvolver essas habilidades. E por que hoje eu vejo que eu tenho essa habilidade da fala, né? De conversar por conta disso. A rádio, por exemplo, me ajudou demais, né? E assim... Mas você já tinha esse negócio de falar, né? Eu vou ali falar com o prefeito.
Vou. Então já tinha. Ela Vou lá e calma pra falei. conversar assim, ela passa uma paz pra E gente. isso é legal de falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que quem tem mais essa personalidade, assim, nesse jeito mais tranquilo, mais calmo, parece que é uma pessoa mais lenta, e não é. Pelo contrário, eu acho que a pessoa passa mais segurança naquilo que ela tá falando. Exatamente. Uma às coisa vezes, é a pessoa tipo, a chegar gente aqui, falando, conversa, às vezes não passa segurança. Aí a pessoa lá toda centrada, né? Exatamente. E pra mim vai, passa mais segurança. foco, assim, passa mais segurança. Sim. E a iniciativa. Pra que Iniciativa. uma pessoa mais iniciativa do que essa? Não, ela bateu o recorde. Nossa! Pode a música no Fantástico. Eu acho que Bruna bate o recorde. De iniciativa? Você com 12 anos tava fazendo o quê, Bruna? Eu, com 12 anos, eu vendia cheiro verde na rua. Sério? Eu também, eu criancinha. Era 50 Eu já centavos. fiz isso aí também, que A ela galera falou. que me conheceu quando eu era Eu criança. já fiz isso aí, meus tipo assim, clientes. deixa eu te ajudar. A gente tinha uns parentes que tinham barraca de pastel no mercado, e aí eu tinha esse negócio, eu não precisava também. Posso ajudar vocês? Tipo assim, no sábado, eu ia sábado, acordava cedinho também, porque lá às 6 horas da manhã já tinha que estar aberto os trem lá, vendendo, né? Então era tipo 5:30 da manhã. Ia pra lá porque eu queria, sabe? E eu gostava daquilo, de fritar pastel, vender. Então, Não, assim... minha mãe é porque ela tinha medo dos filhos dela crescer preguiçosos. Então ela plantava. Ela botava ó, você pra ir. Mas assim, ninguém é obrigado, não. Mãe, não quero, eu tô com vergonha. Não tinha isso, não. Nunca tive vergonha. Aí plantava, me dava uma vasilha desse tamanho com um pouquinho de água, colocava os pezinhos de negócio e eu ia. Você quer ver, minha filha? Eu, 10, 11, sei lá, mais ou menos essa faixa aí. Antes dos 12, foi antes. Que quando eu mudei pra casa que eu moro hoje, eu tinha 12. Então foi antes, ali 10, 9, 10, por aí. Essa quebrada de idade. Eu vendi um cheirinho verde pra uma senhora. Se mãe escutar esse podcast, ela vai rolar de rir. E aí essa senhora falou assim, não, eu te pago, mas na semana que vem você passa, eu te pago. Aí eu vendi fiado pra mulher. Não tem problema não. E eu, vendi fiado, tal, beleza. Cheguei na outra semana, que Deus a tem, que ela já faleceu. Eu cheguei lá de novo, a senhora falou assim, olha, eu vou te... E ela demorou muito me pagar, não pagou na semana seguinte, não. Ela falou assim comigo, eu vou te pagar aquele e vou pegar mais 2. Eu falei, não, que a senhora demorou demais me pagar. Eu só vou receber. Eu não vendi pra senhora. Chocada. E ela foi lá na casa da minha avó contar a minha avó que eu fiz isso com ela. Mas fiz mesmo, aí demorou me pagar, gente. Meu Deus. Aí, iniciativa, né? Falei com ela, Por olha, que não nós tem estamos como eu vender falando pra isso, senhora, né? porque Por conta de empreendedorismo a senhora mesmo. demorou me pagar. Porque às vezes a gente acha que empreendedor é só quem já tem um negócio, né? exatamente. E quando nós falamos de mentalidade e comportamento empreendedor e o que né, nós podemos desenvolver é isso. Mas assim, voltando para essa questão da mentalidade, do comportamento, mas só que nós pulamos aquela parte do início do programa, né? Do projeto. Mas tudo bem. É assim mesmo, né? A gente volta e fala. Tudo Sim, bem. então tá ótimo. Espero que o Fique à pessoal. vontade. Sim. A pessoa organizada, né? No podcast, Sim. tá na bagunça. Então, Acontece. em uma escola que eu acompanho, né? Aconteceu uma coisa bem interessante. Uma menina, uma aluna, me procurou e falou assim, né, eu quero falar com você. E eu já vim acompanhando a escola, né? Eu vou explicar depois como que é o acompanhamento do Ali, né? Na instituição, porque nós estamos sempre presentes, então eles têm contato conosco, né? E aí ela não quis me falar, ela ficou assim com um pouco de receio de me falar naquele momento, mas eu percebi que ela queria falar particular. E em outro momento, eu puxei conversa com ela, né? E nós começamos a conversar. Ela falou para mim assim que ela tinha um sonho. Ela falou assim, eu tenho um sonho. E eu estava pensando quem é que poderia me ajudar no meu sonho, porque as pessoas não acreditam que eu posso realizá-lo. E eu pensei em você. Meu Deus, que responsabilidade. Eu pensei em você, porque eu me espelho em você e gostar. E eu vou ser eternamente grata. Ela falou com essas palavras, eu vou ser eternamente grata. Eu nunca vou esquecer, né? Da pessoa que acreditou em mim e que me ajudou, mesmo que seja com uma palavra, porque era uma menina de, acho que 14 anos de idade, sabe? Nossa. E aí ela me falou o sonho dela, sabe? Você pode contar, não, né? Mas se não falar o nome, não tem problema. Posso. Mas a menina vai falar, meu Deus, tá contando meu sonho. Mas ela não falou Não, o nome. ela quer ser empresária. Ah, maravilhosa. Vai ser empresária. Ela se vê sendo empresária. Pois vai ser, Sim, gente. e aí eu até falei com ela que por conta da idade, eu falei, procura no município se tem o programa, aquele programa que você já inicia, né, aos 16 anos, né, por exemplo, o Guarda Mirim, né, porque a partir desse momento ela já vai menor aprendiz, e isso já vai tendo contato, assim, nessas áreas administrativas, mas assim, eu achei tão interessante. E aí a professora depois me procurou, né, nós estávamos voltando juntas e ela falou assim que ela teve uma melhora imensa no comportamento dela.
Porque ela depois do programa, nela, não, depois assim. do programa, ela era mais retraída, assim, mais quieta. E agora ela está super, sabe, assim, com iniciativa, mudou o comportamento dela. Né? E assim, e tudo isso é resultado do programa de educação empreendedora. É realmente essa nova mentalidade, as pessoas começaram a enxergar. E ela falou pra mim assim, minhas colegas só querem namorar, ficam pensando em algumas coisas. Agora eu não, eu quero pensar no meu futuro, eu quero pensar no meu... Cadê o pai dessa criança, gente? Cadê o pai dessa criança, meu Deus? Gente, que legal. Então, assim, eu vejo que é realmente um resultado, né? Muda a mentalidade. Sim, inclusive tem uma professora que ela trabalha com educação empreendedora, quem quiser seguir ela no Instagram, ela é de Montes Claros, chama Sandy. Acho que Sandy Almeida. Ela trabalha com metodologias ativas. E ela contou, né, uma experiência assim, bem interessante na sala de aula, que ela tinha um aluno que se chamava Johnny. E esse aluno era o que sentava lá atrás, sabe, aquele aluno desmotivado, já no 3º ano. E um dia, né, ela foi lá e conversar com ele, né, porque ele estava rabiscando a parede. E quando ela chegou e olhou a parede, era um desenho lindo, mas lindo mesmo. E ela ficou assim, como que esse menino desenha desse jeito? Né? E aí um colega falou assim, ele tem uma pasta cheia de desenhos. E ela pegou essa pasta, ele ficava desenhando os professores, os colegas. E eram desenhos, assim, maravilhosos. E ela pegou essa pasta e levou para os professores. E falou assim, compre aqui, é você aqui. E aí ela voltou e falou para ele... Falou assim, vendi seus desenhos. Ele falou assim, sério? Alguém compraria meu desenho? Aí ela falou assim, claro que sim. E ela percebeu que ela poderia ganhar aquele aluno com o talento dele. E aí ela pensou, o que eu posso fazer para mim não perder esse aluno? Ela falou assim, Johnny, a partir de hoje, nós vamos montar uma associação de artistas aqui na escola e você vai ser o coordenador, você vai ser o presidente dessa associação. E você vai procurar outras pessoas, artistas também. E disse que ele ficou correndo dela uns 3 dias. Não quero isso não é pra mim e tal. Até que ele aceitou. E em um dia, ele conseguiu encontrar na escola 36 alunos artistas. Meu Deus, cara. E aí, em um outro momento, né, passou um tempo, ela chegou na sala e ela levou uma surpresa. Ela teve uma surpresa, porque ele não estava mais no fundo. Ele estava na sala, na fila, na frente. Ela falou assim, ué, Johnny, tô achando estranho, você aqui na frente? Aí ele olhou para ela e falou assim, sim, porque você me ensinou que o fundo não é o meu lugar. Nossa. Meu Deus, que tá foda. vendo? Ela ganhou o aluno. Mas tem uns professores... Puta, isso é educação. Tem uns professores que eu vou te falar. É emocionante. Sim, então isso é a mudança do comportamento mesmo, sabe? Sim. Porque assim, quando nós falamos de empreendedorismo... ou de negócios, né? As pessoas ficam muito naquela, vou ser médico, vou ser advogado, né? Mas hoje nós temos várias modalidades, né? Assim, tem a escola, por exemplo, é cheia de crianças que sabem dançar, que sabem cantar, né? Cheia de talentos, artistas, desenham. Às vezes, falta pessoas que incentivam esses talentos. Sim. E ela fala assim que... Você não estava esperando por isso, né, Cadinho? Não, sabe uma coisa que eu morro de vontade de fazer? O quê? De promover na escola? Fala, Cátia. Tipo um concurso de talento. Concurso de talentos na escola? Gente, eu já vi isso em escola. Não, eu acho que já. Concurso de talento. Eu acho que eu já vi isso em escola. É que eu sou mais velha, né, Cátia? Quase 40 anos. Então, eu já vi de tudo na vida. Mas eu acho que eu já vi isso em escola. Morro de vontade de promover ou ver, se caso tiver, eu ir ver, assistir. Nossa, seria muito legal. Sim. Então, isso é a mudança que, né, nós conseguimos com a educação empreendedora em todo o Brasil. Inclusive, o programa Ali, hoje, ele está em todo o Brasil. Nós temos agentes locais de inovação espalhados aí. Eu participei do são Ali, inúmeros resultados, inúmeros, sabe, casos de sucesso. Você participou de quê? Eu participei do Ali, só que foi empresarial. Produtividade. Isso, foi com a Marina. Sim. Ela teve na ortodôntica. E assim, cara, ela me ajudou muito, muito mesmo, de verdade. Ô, Né, deixa eu te perguntar. Ela também é agente. No município, o programa não acontece em todas as escolas. Ele seleciona alguma escola? Como é que funciona?
Sim, agora nós vamos entrar na parte do processo, né, das etapas. Isso. A pauta agora. A gente pensa na Nós pessoa aprendemos, organizada. nós aprendemos aqui sobre o empreendedorismo, né, o comportamento empreendedor, a mentalidade que pode ser desenvolvida na escola. Agora, em relação à atuação do agente na instituição, nós começamos com essa preparação, nós fomos preparados, né, para atuar de acordo com a realidade da escola, com o território, né? Então, assim, o SEBRAE, ele faz a prospecção, né, das escolas que vai ser atendida, tem que ser em um raio de até 100 quilômetros da sede, né, que é Salinas, então não precisa ser só Salinas. E, assim, aqui eu tenho que, assim, deixar um abraço e parabenizar a Secretaria de Educação dos municípios, né, porque, assim, a primeira reunião que nós fizemos foi com os secretários, com os diretores de escolas, porque eles abraçam também a causa, né? Tanto aqui em Salinas, nós tivemos um acolhimento maravilhoso, quanto em Taiobeiras também, que foi no primeiro ciclo, né? E hoje nos outros municípios. Então, a instituição, né? A educação, as secretarias, a prefeitura, ela abraça essa causa, né? Também temos a imagem da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Que aqui nós temos esse apoio muito grande também da Secretaria e em Taiobeiras. Então, eles abraçam, e as escolas também. Nós iniciamos esse processo nas instituições. Esse processo de início é chamado de sensibilização. Então, assim, não é palestra. Nós apresentamos o projeto, o programa para a escola. Então, nós apresentamos o que é a educação empreendedora, por quê, quais os benefícios, né, quais as metodologias. Isso nós podemos apresentar para os diretores, aí nós apresentamos também para os professores e apresentamos para os alunos, para eles saberem o que está acontecendo e a importância do programa. Então, a primeira parte é chamada de sensibilização. Mas, nesse caso, a escola já precisa estar dentro do programa ou não? Sim, não. Não, né? A partir da sensibilização, ela vai decidir se ela entendi. aceita ou não. Entendi. Então, essa parte que nós estamos em contato com os professores, com os alunos, é para sensibilizá-los. Aí, no caso, em todas as escolas. É para explicar o que é o projeto. Né? Porque eles precisam entender isso, o que a educação empreendedora tem a ver com a educação, que depois nós vamos falar também, né, sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né, as competências empreendedoras, que tem tudo a ver. Educação e educação empreendedora é essencial. E aí, a partir dessa sensibilização, a direção ela escolhe algumas pessoas para formar um grupo de trabalho. Né? Então, é esse grupo de trabalho que vai me acompanhar durante 7 meses que eu vou estar na instituição. Então, a partir de 3 pessoas pode ser professor, o mesmo diretor, os alunos, ou algum aluno, né, para que nós possamos realizar um planejamento. Eu tenho 14 encontros para realizar na escola, por isso que eu vou muito à escola, né? Então, eu tenho 14 encontros 2 por mês, a partir da sensibilização. A partir do grupo formado, nós vamos realizar os diagnósticos. Por quê? Eu estou entrando na instituição, eu não sei. Não sei a realidade da instituição, não conheço o território. Quem conhece são os professores, né, são os alunos. E eles que vão mostrar assim, o que eles realmente desejam realizar. Porque o programa ele não tem assim, algo, você vai trabalhar com isso. Ele não é assim, né, engessado, não, né? Não é. Esse diagnóstico ele serve exatamente para nós identificarmos as necessidades da instituição. Por isso que uma escola vai trabalhar com uma coisa, outra vai trabalhar com outra. Né? Inclusive, nós temos, por exemplo, ensino fundamental, anos iniciais, né? Que é do 1º ao 5º ano. Geralmente trabalha com... Eu ia perguntar qual a faixa etária, ela já respondeu. Mais lúdico, né? E depois tem o ensino fundamental, que é os anos finais, ensino fundamental aos anos finais, e ensino médio, que também são públicos diversificados, né? Então, a partir desse grupo de trabalho, nós trabalhamos muito com o ecossistema. Os diagnósticos do programa, ele trabalha com o ecossistema. O que é o ecossistema? É perceber que a escola ela não pode ficar só. Por que muitas vezes vocês veem aí, acompanham o meu trabalho, alguém vai à escola, tem uma palestra de um ator, de uma pessoa, né? Por quê? Quais que são as dimensões do ecossistema que nós trabalhamos na instituição? São os atores, ou seja, como que a escola tem feito para engajar atores do ecossistema, né? Da cidade, do município, para estar na escola.
e como que a escola tem feito para manter esses atores, né? Então, isso faz parte do nosso diagnóstico. Então, nós identificamos, nós precisamos trazer mais pessoas para nos ajudar, né? Tem a estrutura, ou seja, o que aqui na escola pode ser mudado? E aqui não é coisas assim grandiosas, né? Aqui pode ter um jardim, né? Pode ter uma parte ali recreativa, né? Estrutura, e nós falamos muito também no diagnóstico, não só da estrutura interna, mas utilizar também a estrutura externa, né? Do município, tanto estruturas privadas também, para tirar o aluno também da escola, para ele ter outras experiências fora da sala de aula, né? Sim. E essas parcerias fortalecem muito, muito, muito. Fortalece tanto internamente quanto externamente. Exatamente. Porque esses atores que estão contribuindo com a instituição, eles se sentem, né, valorizados também. Eles veem que o trabalho deles Eu acho que para os alunos também é mais interessante, né? Fica mais interessante estudar, estar na escola. Que não precisa ser só entre quatro paredes, né? Na sala de aula, olhando para o quadro, né? Já dizia Carlos Rodrigues Brandão, que a então educação não é só em quatro paredes. Esse radar, nós chamamos esse diagnóstico de radar de educação empreendedora. Ele está no site, que é o Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. Então, a metodologia, o que eu posso trabalhar com educação empreendedora na escola? Tem tudo nesse site. Chama Ser Sebrae, que é CER Sebrae. Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. O que eu vou trabalhar com educação empreendedora? Pode procurar no site. Inclusive, lá, nós temos o Ser Histórias. Então, o país inteiro está cadastrando histórias, inclusive nós tivemos cadastro também de algumas histórias que foram realizadas no município, né, que estão sendo cadastradas. Então, o que eu posso fazer? É só procurar lá no Ser Histórias. E o radar, ele também fica lá para a escola fazer esse diagnóstico que eu estou explicando para vocês aqui. Mas o que fala lá, o que fazer... Sobre atividades, coisas assim? Tudo que você pensar. Serve pra gente, por exemplo, para usar com filho, na família? Serve. Qualquer pessoa pode acessar. Ai, que legal. É recheado de curadorias. Sebrae. Inclusive, é o material que nós levamos para a instituição. Porque às vezes é legal a gente, assim, é mãe e tal, como que eu faço para iniciar isso, né, com filho? Como que eu vou trabalhar isso com meu filho? Como que eu começo a trabalhar Desenvolver essa habilidade. E aí talvez seja interessante, né? Vocês podem procurar, entrar na internet, qualquer pessoa pode acessar. E por isso que é interessante o agente na escola, porque às vezes a própria escola não conhece, né? Que tem essa ferramenta importante. Então, nós falamos dos atores, da estrutura e da cultura. O que é a cultura empreendedora? Né? Que aquele processo, aquela mentalidade, aquele comportamento não fique no projeto, mas que ela se torne uma cultura dentro da escola. Né? Sim. Então, por exemplo, quem dentro da instituição tem esse pensamento inovador, que tem esse pensamento de desenvolver, né? Já tem essa mentalidade empreendedora que nós podemos aproveitar dentro da instituição. Quais são os projetos que a escola já desenvolve? Porque quando nós entramos na instituição, nós já percebemos que eles têm projetos incríveis, que já são realizados. Né? Então, isso é a cultura. Né? Temos também a dimensão dos recursos, né? Porque muitas vezes, o que a escola pode fazer para... aqui não só dos recursos financeiros, mas recursos materiais, né, engajar terceiros, concursos, prêmios, projetos que a escola pode estar sendo inserida. Inclusive, nós estamos sempre passando essas informações. Por exemplo, o Sebrae ele tem um desafio chamado Jovem Empreendedor. Eu já vi. Isso. E aí minha sobrinha estudava no Prediliano Santana. Isso, e eles ganham prêmios, né? Então, assim, já envolve, né, nessa parte, por exemplo. E as políticas públicas, que são as leis que favorecem a educação empreendedora. Não só as leis internas, né? Hoje nós temos o PPP, que é o Projeto Político-Pedagógico da Escola. E também temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que eu quero falar um pouquinho com vocês também sobre ela, né? E quais os documentos, né? Essas políticas públicas internas e as externas, que é a instituição também participar de comitês, né? De grupos econômicos do município, né? Que pode inserir os alunos também nesses grupos.
referente às políticas públicas. Então, assim, quando nós falamos de educação empreendedora e quando nós tratamos do ecossistema, é algo muito grandioso. É levar a escola, sabe? Não é só refletir no conteúdo, no conhecimento, mas é refletir em como está a presença daquele aluno, daquela comunidade escolar no território mesmo, Sim, sabe? na sociedade, né? Sim. Muda a visão em casa. Eu acho que o comportamento em casa muda. É como que a pessoa cuida do dinheiro dela, da família. Tudo envolve, né? Essa mentalidade empreendedora. Tudo muda, eu acho. Mentalidade empreendedora, isso mesmo. E, assim, essa é o primeiro diagnóstico. A partir desse, nós já recebemos aí eu volto para a escola para levar a devolutiva. Do que ela pode fazer na parte mais fraca, assim, que ela tiver que desenvolver mais, seja na estrutura, no engajamento dos atores, né? E nós também temos um outro diagnóstico que é de inovação, que é mais voltado para a tecnologia, né? O que a escola pode estar desenvolvendo? Podcast, vídeos, né? Para comunicação. Que hoje a comunicação, ela, né? E, inclusive, já tem podcast em escola, Já. né? O pessoal do Prejiliano Santana até conversou com a gente, né? Pensando, assim, se daria certo e tal, montar um podcast. E até falaram com a gente, tem escola que já tem podcast. Sim, tem. E, assim, a tecnologia hoje, nós vamos falar sobre a BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. E como que ela se encaixa, né, na educação empreendedora? Porque quando nós entramos, nós não levamos algo a mais para a escola, mas nós queremos trabalhar e ajudar, colaborar naquilo que ela já desenvolve ou que ela tem pretensão de desenvolver. O Sebrae, ele é um ator também que entra na escola, assim como os outros atores, né? Que também tem esse espaço na instituição. E, assim, nós entramos na instituição, fazemos essa devolutiva desses diagnósticos e, a partir disso, nós começamos o plano de ação com esse grupo de trabalho. Sim. Então, eu acompanho as ações da escola. Então, às vezes eu estou numa escola, estou acompanhando as ações que ela está realizando. Mas, assim, existe essa fase de sensibilização, planejamento, onde nós planejamos as ações, execução, onde a escola executa as ações, e monitoramento e avaliação, onde nós vamos refazer os diagnósticos que nós fizemos no início, para verificar quanto que a escola ela aumentou, desenvolveu, né? durante os resultados. Quando você fala que a BNCC vem com uma base para o empreendedorismo, assim, para a educação empreendedora, você fala nesse sentido de entrosar sociedade e escola? A BNCC hoje, ela é bem recente, né, de 2017. O que o jovem hoje... Por que o jovem estuda? Por que o jovem vai para a escola? Ele pensa no quê? É porque ele é obrigado. Na maioria das vezes, sim. Verdade. Mas, assim, ele pensa no seu futuro, né? Ele quer sair ele quer se formar para pensar no amanhã, no que ele vai... A ideia é essa, né? Então, assim, a partir de vários questionamentos, assim, a BNCC, ela vem como uma forma de não trabalhar apenas o conhecimento, mas trabalha em vários setores, várias dimensões. Então, a BNCC hoje ela vem trazendo a dimensão da cognição, que é a dimensão do conhecimento, onde nós vamos trabalhar ali as 10 competências gerais, que é preciso trabalhar tanto no ensino infantil ao ensino médio. Então, essas competências gerais, ela tem que trabalhar em todos esses, né, tanto no ensino fundamental ao ensino médio, que são as competências do conhecimento, que é o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo e o repertório cultural. Olha para vocês verem. Em qualquer disciplina, você tem que ter o conteúdo, mas esse conteúdo ele tem que vir para você desenvolver com o aluno, o pensamento dele tem que ser um pensamento científico, crítico e criativo e dentro da sua cultura. Né? De acordo com a cultura da escola, com a cultura local. A realidade dele, né? A realidade, isso. É a questão da cognição, né? Depois vem o da comunicação, que é a comunicação. Então, como que eu vou comunicar esse conhecimento? Eu adquiri o conhecimento, eu preciso comunicar de alguma forma, né? Como que eu vou importantíssimo conhecimento, comunicação. Comunicação. Né? Então, dentro das competências da BNCC, tem a comunicação. Temos também a cultura digital, porque hoje, né,
as pessoas se comunicam muito no digital, então é algo que a escola também tem que desenvolver. Tem que envolver o digital. E uma coisa interessante também que é trabalhado em relação ao digital é esse combate a fake news, né, o cyberbullying, que também tem que ser disseminado na escola, já que, assim, tem aquelas controvérsias, né? Se deixa o aluno com utilizar as tecnologias ou se não, né? Então, nós temos projeto de vida e mundo do trabalho, que igual você falou. O que a gente entra aí, ó? A BNCC já traz ali na lei, né, que a escola tem que trabalhar dentro das suas disciplinas o projeto de vida e o mundo do trabalho. Já tem essa perspectiva. Trabalha isso. Já tem a lei. Inclusive, o Idalene Ribeiro já atua com projeto de vida. Sabe, Sim. agora uma crítica, né? Como se diz que se lasca, quem tá ouvindo e não concordar. Mas assim, a única coisa que eu acho que falta, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas é uma preparação para quem tá aplicando isso, sabe? Às vezes você vai conversar com um professor, o projeto de vida talvez é um projeto fantástico, mas o professor não tá preparado para aplicar isso dentro da sala de aula. Por quê? Porque chegou e falou assim, tá aqui o projeto de vida, tá? Como que eu vou trabalhar isso? Eu não tive uma capacitação para trabalhar isso. Como é que é isso? Sabe? E hoje, infelizmente, o que mais acontece é isso. Às vezes, vem projetos muito bons eu apresentei um trabalho ontem falando sobre isso e vai muito da gestão? Claro que vai. Talvez se a gestão for uma gestão mais coletiva, mais ativa, ele vai repassar isso. Mas hoje eu sinto os profissionais da educação muito perdidos com relação a esses projetos que vêm. Sim. Projetos bons, mas não tem preparação nenhuma para poder aplicar. Depende muito, né, de cada escola, né? De cada mentalidade, né? Assim, é igual você falou, tem a parte que é boa, né? Por um lado, mas são intenção desafios, é boa, né? São desafios a serem tipo superados, né? A intenção né? é boa, mas... E, por exemplo, aí agora nós temos a argumentação. Então, como o aluno adquiriu o conhecimento, agora ele está comunicando, ele precisa argumentar, ele precisa, né, aprender a defender a ideia dele, né? Aquela ideia, né? Que está presente na BNCC. E outra que eu acho, assim, essencial hoje, que eu acredito que é uma das primordiais que hoje tem que ser trabalhada na escola, que é o socioemocional, que também faz parte das competências gerais da BNCC, da Base Nacional, que é o eu, que é o autoconhecimento, o autocuidado, o outro, que é a empatia e a cooperação, e o nós, que é a responsabilidade e a cidadania. Né, o que você tá falando aí? Todas as matérias, que eu sou bem leiga, assim, né? Sim. Tem aqui a pedagoga, eu não entendo nada. Tudo isso que você tá falando, quer dizer o quê? Que todos os professores, eles precisam incluir isso aí eles podem incluir deles? isso na forma de ensinar, no seu dia a dia. Vão ensinar qualquer disciplina. E tipo nela eu ensino o aluno a comunicar aquilo, né? A se cuidar, né? A empatia. Que é um argumentar, ensino mais... comunicar. É um ensino mais qualitativo, né? Não quantitativo, porque antes a forma de avaliar dentro das instituições, dentro das escolas, era muito prova, nota. Hoje... Teve nota, pronto. Tipo assim, você era colocado na cadeira e aqui sua prova e você tem que ter nota, senão você não passa. Hoje, o olhar tá mais humano, né? Igual ela contou a história do desenho aí. Então, assim, os professores hoje buscam avaliar esses alunos de uma forma mais qualitativa. Às vezes, não é nem aquela matemática ali que você tem que saber de qualquer jeito, mas ela procura uma forma dele aprender que não seja aquela prova, aquela pressão ali, né? Do jeito dele, né? Exatamente. Sim, isso mesmo. Então, assim, hoje se fala muito do ensino integral. Né? Não é do ensino só do conhecimento, igual nós estávamos falando, mas do ensino integral, da comunicação, né? Do socioemocional. E também nós temos os pilares da Unesco, né? Para o século XXI, que é o aprender a conhecer, aprender a fazer. Então, não é só conhecer, eu tenho que aprender a fazer, a ser e a conviver. Nós temos, por exemplo, que a educação ela vem passando por um processo de transformação exatamente por conta dos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Sim. Então, a educação 1.0, que nós falamos, assim, que é a primeira, o centro era o professor. Então, o professor era o detentor do conhecimento. Então, ele que tinha o conhecimento. Verdade. Hoje, não. O conhecimento ele está para todos.
Hoje nós estamos caminhando para essa educação 5.0, que é a questão do emocional, da era digital, do aluno como protagonista. Às vezes o professor não sabe, mas o aluno sabe. O aluno sabe desenhar, o professor não. Às vezes o aluno entende mais de tecnologia, o professor não. Né? Hoje o aluno, o professor ele é o mediador, né? E o aluno é o protagonista. Pelo menos é o que deveria ser. Acontecer, né, Neia? Fala, meu amigo Cads. Hoje eu vi um vídeo. Na verdade, já tinha visto várias vezes, mas hoje eu revi ele. Aí no vídeo fala que a inteligência antigamente mudou totalmente como considerando a hoje. Antigamente, o que falou no vídeo? Se você sabia o nome de todos os vídeos, sabia o nome de todos os países do mundo, você era inteligente. Sim. Hoje em dia, se você sabe, você é só é só uma informação. Você é só uma pessoa que sabe. Aí hoje em dia mudou o jeito de avaliar o coeficiente de inteligência, né? Verdade. Não é só tipo assim, o superdotado. O que é o superdotado? É só o que sabe matemática e física e tudo, né? Por exemplo, eu vejo que tem jogador de futebol que esse cara é superdotado. Olha o que ele faz, né? Sem precisar treinar, Olha o que esse cara que desenha. Olha o desenho que esse cara fala. Esse cara é superdotado, né? Superdotado daquele conhecimento ali, né? Essas habilidades emocionais, não sei se vocês já ouviram falar nas hard skills e as soft skills. Não. Não, né? As soft skills são as habilidades emocionais, né? Eu ouvi isso em algum lugar, não tô lembrando. E as hard skills são as habilidades do currículo, as habilidades né, tipo que você tem, né? Software, né? Que você tem, você tem um curso, né? Porque olha para você ver. Por que isso é importante, né, trabalhar na instituição? Que é o que ele falou. Às vezes, o aluno, ele é bom na matemática. Ou ele fez um curso de engenharia. Mas quando ele entra na empresa, ele não sabe lidar com o outro. Ele não sabe se comunicar. Não sabe se comunicar, né? Então, assim, isso meio que apaga. Ele pode ser contratado pelas suas competências, pelas suas hard skills, né? Pela sua formação, mas ele pode ser demitido pela falta das soft skills, que é dos emocionais. Eu já vi pessoa com doutorado, a ponto de perder o emprego por conta de não ter inteligência emocional. Sim. Sabe? Não tem aquele professor, assim, que sabe muito, 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 tem muito conhecimento e não consegue passar? É sobre isso. Outra coisa, você falando isso aí, eu lembrei muito da pedagogia empresarial, que é pouco falada, né? Pouco defendida e pouco discutida. As pessoas não veem o pedagogo hoje dentro de uma empresa. E quando você fala que, às vezes, você tem habilidades, né, de comunicação, o outro tem uma habilidade de TI, né? Cada um tem uma habilidade. Não adianta eu pegar uma pessoa que ela não é comunicativa, que ela é introvertida, que ela entende de computador, por exemplo, que é uma pessoa, né, mais na dela, e colocar numa recepção. Né? Sim. Mas quando a pessoa, o dono, o empresário, ele está contratando aquela pessoa, às vezes ele não consegue perceber isso. E um pedagogo dentro da empresa ali, ele faz essa relocação da pessoa com habilidade. Não adianta eu querer colocar uma pessoa passiva para vender. Né? Sim. Ele não vai vender. Porque ele é ruim? Não, é porque o perfil dele não é de vendas. Ele só tá no lugar errado. Isso mesmo. Então, por que às vezes as empresas falam assim, que o funcionário é ruim, que fulano é preguiçoso, que fulano... E às vezes aquela pessoa não tem aquele perfil e tá lutando ali porque precisa do salário para pagar as contas, mas ele tá no lugar errado. Então, quando as pessoas vão procurar emprego hoje, sejam exigentes. Tá? Eu vou procurar um emprego. Tá, mas eu sou boa em quê? Eu falo bem? Eu me comunico bem? Então, talvez eu daria certo em trabalhar no setor de negociação de uma empresa. Talvez eu daria certo em trabalhar na recepção de uma empresa. Deus me livre, eu odeio contato com gente. Então, o contato pessoal. Talvez você trabalharia numa salinha de telemarketing, né? Então, assim, a gente precisa entender qual que é o nosso perfil e ser exigente naquilo que a gente quer atuar. E precisa de autoconhecimento também, né? Exatamente. E a pedagogia empresarial tá aí pra isso. Pronto, defendi, né, a pedagogia empresarial. Porque as pessoas não precisou bater em ninguém, entendemos. É porque quando você fala de pedagogia, as pessoas só pensam assim, a educação infantil, vai dar aula pra criança, é a tia da escola. E não é, gente. E não é. Essas habilidades a gente consegue perceber. Pronto, defendeu a profissão. Então, pedagogia não mexe só com menino. Não mexe só com criança, tá, cara? Quando a doutora Juliana veio aqui, Juliana é neuropsicopedagoga, isso. A gente aprendeu isso aqui. Né? Sobre o pedagogo. Tudo bem, Bruno, entendemos. Que ela atua nas escolas, que ela atua nos hospitais, né? Inclusive para ser agente de inovação aí, pode ser. Excelente. Pedagogo, tá isso vendo? Mesmo. Turma de 7º período de pedagogia. Isso mesmo. E, assim,
eu vi até uma entrevista esses dias falando que a empresa, muitas vezes, ela prefere pegar uma pessoa, né, contratar um funcionário que às vezes não tem as hard skills, né, mas tem as soft skills, porque a empresa mesmo pode treinar. Sim. Né, pode capacitar. Porque as soft skills é mais difícil de ser porque leva muito mais tempo. São habilidades, competências que você aprende desde criança. Então, desde criança, você tem que aprender a desenvolver essas habilidades emocionais, da empatia. Então, tem pessoas que, quando chega na fase adulta, que ela não sabe, né, se lidar nem consigo, nem com o outro, nem com a sociedade, ela não vai conseguir aprender isso em pouco tempo, né? E ela não vai conseguir nem desenvolver o que ela sabe, né? Se ela não conseguir nem se comunicar, não conseguir ter esse contato com outras pessoas, ela não consegue nem... Sim. Exatamente. Então, assim, a BNCC traz aí essas competências que a escola precisa trabalhar. Então, é algo que é a necessidade da instituição. E como que são as competências empreendedoras? Na verdade, as competências empreendedoras, elas servem para qualquer empresa. Vamos pensar, por exemplo, no podcast. O que são as competências empreendedoras para você que quer ir abrir seu negócio, que está pensando aí, né? E que nós também trabalhamos na escola. Nós pensamos o seguinte, é um modelo europeu, né? Que é chamado de Entrecomp. Primeiro, identificação das oportunidades e valorização das ideias. Por exemplo, podcast, né? Vocês começaram como? Surgiu a ideia, surgiu uma oportunidade, né? E aí vocês utilizaram o quê? Uma visão. Vocês se viram, né? Futuramente, imagina, né? Podcast, nós, né? Os seguidores, o alcance, né? O alcance, né? Que, na verdade, o que vocês já estão tendo esse alcance, né? Então, nós passamos pela identificação da oportunidade. O que a escola pode desenvolver que ela tem de potencial aqui? Quais são as ideias? O que o aluno fala? O que os professores falam? As ideias. Aí a gente utiliza também uma visão. Onde nós podemos chegar com esse projeto? A criatividade. O que nós podemos fazer aqui que pode ser algo criativo em relação a isso? E o pensamento ético e sustentável. É algo que, né, essa primeira parte vem da identificação da oportunidade. Então, posso citar um exemplo? Claro. Na escola. Eu né? gosto de exemplo, eu gosto de coisa prática. Eu vou citar, por exemplo, eu estou tendo muitas informações, assim, muita devolutiva das escolas, por exemplo, lá de Itaiobeiras, né? Que nós estamos acompanhando, né? São escolas rurais do município. Não. De Itaiobeiras. Chama João Santana, que está localizada em Mirandópolis, e Tiradentes, que está localizada em Lagoa Grande. São municípios de Itaiobeiras. Inclusive, na Secretaria de Educação, eles falaram bem assim que Itaiobeiras hoje é um local onde, para se viver, é um custo alto, né? Porque, assim, hoje o aluguel já está alto. Então, assim, para você tirar uma pessoa da zona rural e levar ela para a cidade para trabalhar, né, pode gerar um custo, né, assim, desgaste. Dificulta a vida da pessoa. Sim, então, o que nós podemos levar para lá? Né? E quando você pensa assim, Itaiobeiras, qual que é o potencial de Itaiobeiras? Vocês olham, por exemplo, hoje a gente pensa mais de lingerie. Quando você fala assim, Itaiobeiras... lingerie, o polo de lingerie. Salinas e cachaça. É assim. Por exemplo, lingerie. Por exemplo. O que eles decidiram? O grupo de trabalho lá, nós reunimos diversas vezes para conversar sobre as oportunidades. Itaiobeiras, ela está crescendo na lingerie. Então, nós vamos apresentar a lingerie para a escola, para os alunos da área rural. E lá eles são muito participativos. Tudo que uma escola faz, a outra também faz, sabe? São bem comunicativos. E juntamente com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós levamos a AMIP para a escola, que é a Associação Moda Íntima e Praia, para as meninas falarem, né, de como que foi o início do projeto deles, né, e até como está hoje, né, porque hoje eles estão exportando para fora do país. Sim. Né? Então, a lingerie hoje ela está não apenas regional, né, já passou para o estado e
está deslanchando. E agora mesmo, lá já tem a escola da moda, né? Vai ter o quarteirão da moda. E elas chegaram e conversaram com os alunos, falaram como elas começaram, que foi né, com uma máquina de costura, tudo simples, né? E neste dia também foi uma menina que foi foi nas 2 escolas. Foi uma menina chamada Sara, que ela não faz parte, mas ela está ingressada lá na escola da moda. E ela falou sobre a moda sustentável. Ela fala assim que ela gosta de fazer o que é diferente. Ela não gosta daquilo que é tudo igual. Uhum. Então, ela vê uma coisa, ela... eu vou fazer isso. Então, ela utiliza produtos de brechó, né? Produtos, assim... Pega uma roupa que ela poderia ser jogada fora e utiliza. É uma moda sustentável, né? Uhum. Bolsas, ela faz bolsas, né? Roupas. Tudo que vocês pensarem, aquilo, assim... Os alunos ficaram encantados, sabe? Com os produtos que ela levou. As possibilidades, né? As possibilidades. E a partir dessa oportunidade do município, né, na lingerie, eles pensaram assim, por que nós não podemos trazer isso para a escola? Né? E agora, por exemplo, esses dias, bem recente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Secretaria de Educação, eles fizeram uma parceria com a Escola da Moda também e doaram máquinas de costura. Que legal! Para a escola. Então, eles receberam as máquinas de costura. Isso. Os alunos receberam. De um projeto. É isso que dá orgulho de falar assim: meu trabalho está sendo desenvolvido aqui. Então, assim, olha para vocês verem a oportunidade que foi identificada. E lá, por exemplo, já tinha pessoas que gostavam de costurar. As meninas já gostavam de costurar. E aí lá na escola já tem pessoas... E são pessoas que eles vão utilizar ali da comunidade mesmo. Levando a comunidade para a escola. Uhum. E eles vão fazer o curso. E a intenção é que as peças que eles customizarem, eles apresentem na feira. Que bacana. Eles vão realizar essa apresentação. Tirei São o escola chapéu integrada à sociedade. Sim, sim. E Não, aí... fiquei, assim, vontade de entrar pro Ali. E fazer esse negócio, ver outro negócio acontecendo. Sim. Então, olha para vocês verem que iniciativa. A partir dessa iniciativa, nós já podemos perceber que ele já tem uma percepção de futuro. Porque... hoje, para você pensar assim, a mentalidade... olha como era a minha mentalidade. Quando eu me formar, eu vou embora. Vou para São Paulo. Uhum. E hoje está sendo diferente, porque as pessoas elas não querem mais ir. As que estão lá fora querem voltar. Porque qualidade de vida hoje não é só dinheiro. Né? Qualidade de vida é você ter segurança, você dormir bem, você... né? E a oportunidade, ela não está longe, ela está aqui. Né? Então, a partir disso, podem surgir... né? Pessoas que vão trabalhar na costura e não vai precisar ir por exemplo, para Taiobeiras, porque eles podem, né, produzir os materiais ali mesmo. É uma iniciativa que começa agora, mas ela tem uma expansão, né, muito grande. Eles estão muito felizes. Inclusive, olha para vocês verem, nós tivemos uma roda de conversa com o prefeito, os alunos todos foram conversar com o prefeito, Denerval. Tirei o chapéu aí pra esse prefeito. Denerval? Denerval é sensacional. Aquele abraço, hein? Respeito pelo seu trabalho. Então, assim, foi muito interessante que nessa roda de conversa eles falaram das suas perspectivas, o prefeito falou como que foi o início dele, sabe? E deu eu acho que para abre a voz, a mente dessas crianças, o protagonismo, né, dos alunos, assim. Então, eles viram, assim, uma oportunidade. Eu até brinquei, falei assim, gente, olha, para vocês verem que eu conversei com o prefeito. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de fazer o mesmo. Então, não percam. Isso é legal, porque, assim, eles têm está tendo acesso a essas pessoas, né? Não é uma coisa que ela viu na internet. É a pessoa ali, de carne e osso, contando a experiência dela, né? Se conectando com essas crianças. Isso é riquíssimo. E lá também tem um programa chamado Jovens Mineiros Sustentáveis, que trabalha com a questão da sustentabilidade. Lá em Taiobeiras? Nessas escolas. Inclusive, eu atendi essas escolas no primeiro ciclo. E o que eles resolveram fazer lá? Trabalhar com a moda sustentável, porque já trabalham com a sustentabilidade. E outra coisa que eles desenvolveram lá foi uma horta. A horta, porque a horta você pode trabalhar alimentação saudável, empreendedorismo. Teve a parceria lá da Emater, né, que foi lá e falou sobre o solo, o cultivo do solo.
E a horta já tá colhendo os frutos já da horta. Inclusive, a horta não é só de lá. Tem várias escolas que desenvolveram também os projetos de horta. E é os alunos que fazem. Então, o protagonismo hoje não é assim, o professor faz, não. É o aluno que vai lá todos os dias e rega. É o aluno que planta, sabe? Tem é o uma aluno escola, Neia, que ela é próxima de Taiobeiras. Eles chamam a EFA. É tanto que quando você começou a falar, achei que era a EFA, né? Que o modelo de ensino lá também é diferente. Eles ficam 15 dias na escola, aprendendo... você conhece? Aprendendo o ensino regular normal, né? E dentro desse ensino regular normal, tem a parte prática, que aí entra ali como fala, gente, que tem um curso aqui no Instituto? Tipo de agrícola, né? É, isso. Aí na parte da tarde, né? Tipo, de manhã, ensino regular, à tarde faz essa parte agrícola e 15 dias eles ficam em casa. Que essa escola, ela é voltada para filhos de agricultores, né? Sim. Depois desses 15 dias, eles aplicam o que aprendeu ali, sei lá, se foi vacinar o gado, se foi cuidar do porco lá, eles aplicam isso lá na fazenda dos pais dele e tem um caderno de acompanhamento que você retorna isso para a escola. Cara, isso assim, eu fui lá conhecer e eu achei fenomenal o modelo de ensino. As pessoas precisam parar de pensar que educação é só português, matemática, geografia e história. Já Sentar era. a bunda na cadeira dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, já era. As pessoas precisam aprender prática, vai lá, faz, como que isso vai me dar dinheiro, entende? Integrar isso, né? É porque, assim, o aluno hoje, ele não é passivo, né? O que é o aluno passivo? Aquele que recebe tudo, né? Faz ali e copia, tá pronto. O aluno hoje, ele é ativo, né? Hoje nós temos as metodologias ativas, né? Para que o aluno, ele se sinta ali o protagonista, ele resolva... Porque, o que hoje, né, por exemplo, o que é o empreendedorismo hoje? É a capacidade que o aluno tem de mobilizar o seu conhecimento, as suas habilidades e as suas atitudes para resolver problemas reais e atuais, né? Para gerar transformação no seu ambiente, seja do trabalho, seja no ambiente escolar, seja no pessoal, seja no profissional, em qualquer esfera da vida, né? Verdade. Porque o empreendedorismo é uma competência transversal, que ele faz parte de qualquer esfera. Seja você trabalhando em órgão público, seja você, por exemplo, né, educação infantil, por exemplo, a questão do digital, né? O João Porfírio mesmo, ele fez recentemente, né? Eles fizeram um concurso de fotografia. Os alunos tiraram a fotografia estudando as plantas e aí eles fizeram lá a votação digital mesmo pelo Forms, sabe? Que bacana. Então é algo que você já leva assim algo positivo, né, da cultura digital para a instituição. Neia, aqui em Salinas... A educação financeira também. É muito legal. A gente, a educação, no fundo, é um ensino, não dá pra... é um ensino infantil, né? O fundamental, anos iniciais, na verdade. Aqui em Salinas, em quais escolas você trabalha? No primeiro ciclo, eu atuei em Ferreirópolis, em Nova Fátima. Na verdade, eu atuei muito na área rural aqui, no primeiro ciclo. Canela Dema, Curralinho. Que legal. Gente, não posso esquecer, não. Mas, assim, e também nas escolas, aqui a maioria já foram atendidas no... Dr. Walter Ferreira, que é o... Walter Ferreira é onde? Walter Ferreira é o José Miranda. É porque houve a municipalização. Tá. É igual, por exemplo, Elídio Duque, né? Elídio Duque e Jefferson Rodrigo Costa Bueno. Meu pai do céu. Professor Jefferson Rodrigo, que aconteceu a municipalização, então as escolas, né? Então, são vários exemplos. Eu até falei que, assim, se eu fosse citar todos aqui, né, nós ficaríamos aqui a noite inteira falando dos exemplos aqui. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Prediliano também, né? Prediliano Santana. Minha sobrinha estava lá e ela falou inclusive, eles desenvolveram um projeto lá de uma empresa, né? Uma mini empresa. E eles desenvolveram um produto, né? Que é o desinfetante. Você estava falando. Uma excelente oportunidade. Isso porque eles aquele negócio assim, ó. Sim. A educação ainda tem jeito, sim, sabe? Tem jeito, Dá com aquele certeza. negócio assim, vontade de ir. Ainda bem que eu já tô dentro, já tô com umas ideias aqui. Esse podcast já me deu um monte de ideia. Jesus amado. Sim, inclusive nós queremos levar o podcast pra escola. Por que vocês acham que eu vim aqui? Não, eu quero ganhar vocês. Quero ganhar vocês. Ela quer ganhar a gente, ela trouxe chocolate pra tipo gente. Isso, entendeu? Ela quer ganhar a gente. O pessoal tá falando assim, entendeu? tá anunciando Cacau Show aí? Não, gente. Neia trouxe chocolate, mas tá querendo ganhar a gente. Ai, gente, quer me ganhar, me dá chocolate.
Ai, eu amei. Você tá doido. Nossa, obrigada, né? Adorei Obrigada, chocolate. Né? A gente tá muito chique, né, Maia? Falando de coisa boa, de chocolate, de tudo mais, vamos falar sobre o Mega Lab. Mega Lab é parceiro nosso, um laboratório aqui em Salinas. Um laboratório incrível, enorme, espaçoso. Eu gosto de coisa grande, aconchegante, sabe? Lá é um espaço bem grande, tem um monte de cadeira pra sentar, que eu já fui em laboratório que eu fui em pé lá. Em pé. Só tem 3 cadeiras, não tem laboratório? Só tem 3 cadeiras, aí você fica em pé. E você chega no laboratório, você já tá em jejum, né? Já desmaia. Pra desmaiar daqui pra ali. E lá é um espaço enorme, tem cheio de cadeira, bem aconchegante. As meninas super simpáticas, porque elas são treinadas por quem, né, gente? Doutora Grace Kelly. A proprietária, diretora do Mega Lab é a doutora Grace Kelly, super simpática, super humana, ela é um amor de pessoa, e as meninas lá do Mega Lab são todas assim também, um amor. E o legal de lá, tem um espaço Kids também, bem legal. E os convênios? Você não falou dos convênios ainda? Nossa, tem vários convênios, mais de 15 convênios, eu acho que tem lá mais de 15. Eles atendem também o São Lucas. Aí, quem tem o plano do São Lucas, né? O São Lucas eles estão atendendo agora lá, e tem vários outros, acho que tem mais de 15 lá. E o espaço lá, Kids, é muito legal. Eu falo de Kids, né, gente? A mãe tá on. O espaço Kids é muito legal. E, assim, o entretenimento para as crianças no momento, sabe? De fazer exame, é tudo muito legal. E eles têm 2 lugares. Na Policlínica, eles estão com o laboratório dentro da Policlínica, e um lá na Rua do Correio. Subiu a Rua do Correio aqui em Salinas, subiu a Rua do Correio, a próxima esquina, tem um laboratório lá. Então, é muito legal. Então, precisou... O que ficar mais perto de você, entendeu? Vai na Policlínica ou lá na Rua do Correio. Exatamente. Precisou de laboratório, vai no Mega Lab. Vocês não vão se arrepender. O serviço lá é, de qualidade. De qualidade. Então, isso, meninas, eu queria também falar de uma ação muito interessante. Eu lembrei aqui de Elisângela. Ai, gente. Lisa, você é muito querida, entendeu? Todo podcast você é muito lembra de Elisângela. amada pelas pessoas dessas Salinas. E não importa o assunto da pessoa que vem aqui, a gente lembra de Elisângela. Tem que tocar no seu nome, sim. Lisa. Eles, outros parceiros. Nossa, são tantos parceiros. Nós falamos da educação. É parceira. A Associação Comercial é parceira. O Reginaldo também já fez palestra para educação empreendedora. Elisângela também. Eu já vi palestra de Elisângela na escola. Sim. No Prediliano Mina Santana. também. Ela fez de educação financeira para nós lá na... Tá arrasando, inclusive, nessa área. Sim. Gabriel também, inclusive, do Sebrae. Mirna, queremos você Beto aqui. também, Verdade, sempre, viu, Mirna? Assim, bem ao vivo, bem intimada. Que isso, gente. Olha para vocês verem que interessante. Agora, neste ciclo, eu estou atendendo o Idalino. E nós estamos nesse processo de planejamento, né? Mas já de início do ciclo, eles fizeram que eu estou atendendo o curso técnico em marketing. Eles fizeram uma semana do marketing. Essa semana eles trouxeram vários atores para fazer palestras, oficinas, e dentre elas, Elisângela. Ela fez a palestra e tal. E Elisângela levou as meninas lá que se interessaram, que procuraram, tiveram essa iniciativa para capacitá-las, levou para a associação comercial. Eu vi isso. Vocês viram que coisa maravilhosa? Levou, ainda teve... ela chamou outras pessoas, de Kelly, né? Teve outros atores também, para preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Você foi lá, falou com elas? E hoje as meninas estão empregadas. Sério? Elas estão empregadas? A partir dessa iniciativa das meninas que procuraram. Kelly falou sobre imagem pessoal, capacitou, né? Então, olha para vocês verem o poder da educação empreendedora. Sim. O poder que é o ecossistema, né, dentro da escola. E assim, o poder que é isso tudo integrado, né? A sociedade, assim, a associação comercial. Aos atores. Exatamente. Por exemplo... Kelly é empresária aqui. Elisângela convidou Kelly. Sim, por exemplo, em Teobeiras tem um Tempero Arruda, que faz parceria com as escolas. Então, as escolas, por exemplo, fazem redação, fazem concurso de redação. E aí, o tempero, ele entra, a empresa do tempero entra com a premiação. Nossa, isso eu sei também que o Levindo fez uma parceria recente com o Boticário, né, para devolução dos os meninos da embalagem, e eles ganhavam produtos, né? Isso. Nossa.
Lá, por exemplo, tem um projeto do Silvano, que é dos tambores, né? Que Gabriela veio aqui, professora de Química, e ela falou pra gente, contou pra gente sobre um projeto assim. Que é algo mais voltado para sustentabilidade. Os próprios alunos vão fazer o tambor e vai tocar no 7 de setembro, para vocês verem a criatividade. Eu vejo, assim, por exemplo, que hoje esses alunos mais do ensino fundamental, e principalmente da zona rural, que eu atuei muito na área rural, eles olham muito para essa questão da sustentabilidade. E, na verdade, é a realidade deles, né? Então, assim, aqui em Salinas, por exemplo, nós tivemos em planos de ação, né, para eles visitarem fábricas de cachaça, né, fazerem visitas técnicas. Então, assim, são inúmeras possibilidades de acordo com as oportunidades que nós temos. Inclusive, nós vamos desenvolver também aqui em Salinas, né, um trabalho nas escolas, junto com o Portal do Desenvolvimento. A Nádia está nos acompanhando. Essa questão emocional, levar também psicólogos para a escola. Então, é rico. Possibilidades. Meu Deus. Por isso que nós precisamos de vocês, por isso que nós precisamos dos atores, né? Que faz parte do projeto, a inserção dos atores dentro da escola para colaborar e para fortalecer. Rubelita também, pensa um município legal para trabalhar. O professor lá, o Wellington, ele é super caprichoso. Eu tive a oportunidade de conhecer ele. Nossa, então, nós já estamos realizando várias parcerias, inclusive com a mineração também. Nós vamos levar alguém da mineração para falar sobre o meio ambiente, falar sobre as possibilidades, as oportunidades. Gente, que sensacional. Não dá vontade de entrar e falar assim, também quero fazer parte desse negócio? Dá vontade de contribuir de alguma forma. Porque vocês perceberam a transformação. É por isso, transformador. É transformador. Nossa, olha para vocês verem algo simples que aconteceu comigo. Vida, gente. Olha para vocês verem algo simples que aconteceu comigo. Eu não esqueço. Eu estava em um supermercado, né? Aqui em Salinas? Isso. E aí tinha uma criança próxima a mim. Eu passei... E aí ela falou assim, mãe, essa menina tava na minha escola, desse jeito. Aí eu olhei pra trás e falei assim, oi, tudo bem? Ela, tudo bem? Eu falei, você é de onde? Sou de Jacurutu. Ai, que legal. Eu acompanhei também a escola de Jacurutu, um abraço, né, para as diretoras lá. Gente, eu só tenho que agradecer, assim, o acolhimento das escolas, porque eles são muito acolhedores. E criança não esquece. Tanto os diretores, desculpe se eu até não gostaria de ficar falando muito, que às vezes a gente esquece algum, né? A gente não lembra de todo mundo. Todo mundo. Nesse momento, né, assim... E são muitas escolas, muitas pessoas, muitos professores. Né, a Miss Tânia também, pensa numa pessoa maravilhosa, sabe? Tem aquele acolhimento. Miss Tânia é do colégio, né? Do Daline Ribeiro. Isso. Jane, lá do Levindo. Né? Que legal. Todos, gente. Todo mundo é maravilhoso, viu? Nesse momento a gente... Mas vocês compreenderam, assim, a importância? Nossa, demais. E eu realmente, eu não entendia muito, assim, sabe? Porque ninguém me explicou exatamente como que funcionava. E eu achei sensacional, porque eu sempre fui essa pessoa que defendi isso. O empreendedorismo nas escolas, sabe? A gente precisa aprender isso de criança, de pequeno, sabe? Porque realmente não é só abrir uma empresa, é a mentalidade que muda o comportamento da pessoa, né? Eu falo, assim, que a mentalidade, ela é importante porque muitas vezes você está numa área que você não gosta, que você é infeliz porque você desprezou o seu talento. Às vezes o seu talento era fazer, por exemplo, ser costureira ou fazer outra coisa, mas alguém olhou para você e falou assim, você não pode, você não vai conseguir. Aí você falou assim, eu não consigo mesmo, eu vou desistir. A sua mentalidade te impediu de alcançar o seu objetivo. Cara, né? Isso é forte, viu? Verdade. E às vezes, quando alguém... É até a questão da influência do pai e da mãe, porque a gente... Sim. Ou isso não dá dinheiro. A família é muito importante nesse programa processo, também, né? Porque a família faz parte da comunidade escolar. Se o pai ele olha para o filho e fala assim, meu filho, você não aprende nada, E ele vai falar assim, eu não aprendo nada. E ele vai crescer ali, né? Com aquela mentalidade. Né? Se o pai fala assim, nossa, você é muito inteligente, né? E ele vai, nossa, eu sou inteligente. Sabe? Tudo é questão da mentalidade. E essa iniciativa, porque as competências empreendedoras passam por isso. Eu vou olhar as oportunidades, aproveitar as ideias, agora eu vou mobilizar os recursos que eu preciso, né? Que passa pela segunda etapa das competências, que é os recursos, mobilizar terceiros, a questão da educação financeira, a motivação, a persistência e depois a ação. Porque às vezes você tem uma ideia muito boa, você tem como realizar, mas você não age, você não
não inicia aquele projeto. Então, o terceiro é você agir, planejar e gerir. Aquele, né? Lidar com os riscos, né? As ambiguidades, aquilo que não der certo. Aprender a trabalhar com os outros, porque hoje ninguém trabalha sozinho, né? E, né, aprender com a experiência. Tudo isso passou. Você que quis aprender sobre empreendedorismo, hoje você já pode abrir a sua empresa, né? Tudo vem de um planejamento, da mobilização dos recursos, né? Da abraçar as oportunidades e colocar em prática. E se não der certo, tenta outra vez, né? Bora. Nada na vida, tudo exatamente. vai ter dificuldades, né? Sim. Verdade. As pessoas que hoje têm sucesso, elas fracassaram muito para ter começa logo, hoje. começa logo. Se fracassar, tem tempo, né? Pra ir fazer de novo. É por isso que quando nós falamos assim da criança, esses dias eu vi achei bem interessante, né? A filhinha de Reginaldo, acho que foi a mãe dela que postou, que eu sigo ela. Ela falando, tipo, vendendo a criancinha. Eu falei assim, pra vocês verem, ela já tá tendo essa aprendizagem de criança. A filha daquela mulher lá, daquela Maju, você já viu os vídeos daquela menina? Sim. Cara, a menininha, tipo, aquela menina não é uma caixa real, registradora, não. vendendo sapato pro pai dela. E o americano, ela é brasileira, o americano, ele já vai crescendo mais com essa mentalidade. Ele já vende a limonada na frente da casa, né? Aquele negócio. Ele é mais assim. O americano, ele já tem mais essa mentalidade, porque, assim, mais empreendedora de criança. Sabe o que eu percebo nas escolas, assim, de um contexto geral? Quando é criança, ela tem mais motivação. Sim. Ela tem mais... Tudo que você coloca, mais ela energia. vai fazer energia. Ela vai tentar aquele negócio de alguma forma. Quando ele já entra ali na puberdade, né? Aí ele já fica mais retraído. Já tem vergonha de tudo, né? Sabe? Assim, então, por isso que é importante tem que aproveitar já de aproveitar criança. desde criança, né? Então, quando é que se começa a educação empreendedora? Né? Quando se começa a mobilizar o conhecimento, as habilidades, né? As atitudes, os valores? É desde a infância. É desde a infância. Porque depois... Vocês conhecem o NEM? Já ouviu falar do NEM? Nem uma coisa, nem outra. Nem trabalha, nem estuda? Nem trabalha, nem estuda. Então, assim, muitas vezes nós estamos num contexto que nós estamos vendo os adolescentes sem perspectivas. Eles não querem nada, eles não querem estudar, eles não querem trabalhar, né? Querem ficar só no telefone, né? Assim, sem perspectivas. Mas o que aconteceu, né? É claro que, assim, realmente é por isso que a escola precisa de ajuda, né? Por isso que a escola precisa dessas pessoas para colaborar. Porque o professor ele não foi formado para trabalhar o aluno integral. E professor? Para trabalhar né, o emocional. Porque, às vezes, o emocional... E ele tem que fazer com tudo. E com 40 pessoas na sala, 30. Às vezes, o emocional, por exemplo, o professor tá... difícil, né? Se ele não tá bem emocionalmente, como que ele vai, né? Vem um profissional aqui, quem foi que falou que as pessoas, os profissionais que eles mais atendem na clínica, esqueci quem foi, são professores e falou outro lá, de tensão, de estresse, dessas coisas todas, sabe? Então o emocional do professor realmente tá abalado já. Falou que é professor, o emocional tá abalado. A pessoa já fala assim, ô dó. Coitado. É um desafio. Professor de rede negócio, você faz o quê, seu professor? É um desafio, gente. E sabe, eu acho que assim, a importância que é a escola, porque quando você trabalha competências com um aluno, você não trabalha só com ele. Você trabalha a família inteira. Né? Gente, o aluno, ele aprende um negócio, quer ver quando ele tá empolgado com aquilo. Ele chega em casa, ele vai falar, ele vai ensinar. Eu vejo isso com minhas sobrinhas. Chega em casa, tia, mas o professor assim, tal, foi tal pessoa, deu tal palestra lá, falou isso. Ele passa, ele replica aquilo ali. Esses dias, meu pai estava internado, né, no hospital, ele fez uma cirurgia, e eu fui lá visitar ele, fiquei lá um tempo com ele, e depois ele me falou assim, o menino que fez uma cirurgia aqui, um adolescente, ele disse que te conhece. Falou assim, da escola. Eu falei assim, Aí depois, do outro dia que eu voltei lá, eu perguntei de onde que ele era. Ele disse que é do Prediliano Santana. Eu falei assim, que legal. Então, assim, o resultado, assim, é imenso. Não é só... A visibilidade, na vai verdade... atingir, não é só aquele ali. Então, assim, o meu trabalho, eu nunca pensei, assim, de ser grande. Falar assim, nossa, nunca foi isso. É tanto que quando eu iniciei aqui com o Ali, quando eu cheguei aqui em Salinas, eu pensei assim, agora... Porque eu preciso conhecer o território. Eu conheço Salinas, mas eu não conhecia essa ambiente de escola. Eu vou criar um Instagram. Inclusive, meu primeiro Instagram foi assim, Educação Empreendedora em Ação. Porque eu ia seguir as escolas e acompanhar o que elas desenvolvem e ia interagir, a conexão. Então, eu sempre prezei por isso, para a conexão com elas e também pela questão da confiabilidade, né? De você ver que as ações, elas estão ali sendo desenvolvidas. É um trabalho sério, não é um trabalho de brincadeira, né?
de muita responsabilidade, eu gosto muito. Então, a partir disso que surgiu o meu Instagram, né? E hoje eu levo para isso, para divulgar mesmo, disseminar as ações. Se eu vou numa ação ali numa escola, eu posto, que a outra vai ver também, que isso motivar, aqui é legal, inspirar, vamos fazer né? isso aqui também. E assim, o que eu acho que é bem interessante é a união, sabe? Não existe essa de, eu sou melhor, não. Vamos nos unir, porque nós juntos somos mais fortes do que sozinhos, né? Verdade. Então, eu acredito que a beleza é essa, né? É a união, é todo mundo se ajudando. Isso. Muito bom, sensacional. Né? Eu adorei conversar com você. Eu e também. Conhecer mais sobre o programa, assim, eu tô apaixonada. É uma coisa que eu gosto, assim, que eu admiro demais. E, caramba, a gente ficou sabendo de tanta coisa legal aqui, sim. né? E eu acho, assim, importantíssimo as pessoas saberem disso. Sabe? Sim. Que isso acontece nas escolas. E da importância disso. E, assim, o que eu acho interessante também é a escola abraçar também, né? Com amor também. Eu acho que o programa, né? Eu acho que principalmente, o primeiro é a escola abraçar, né? Porque, assim, eu tenho muita boa vontade, né? E assim, estou sempre aí, né, atuando. Mas eu não posso estar na escola todos os dias, porque eu tenho 15 escolas para eu atender, entendeu? Então, um dia eu estou em um lugar, outro dia eu estou em outro. Então, quando a escola ela junta ali seu grupo de trabalho e vamos fazer isso aqui, estamos precisando disso. Hoje mesmo uma professora falou assim, Néia, tive uma ideia, estou precisando de tal coisa, o que você acha? Vamos. Então, assim, elas também, né, cobrarem também. E depois, pedindo, quando você não estiver mais na escola, o programa não estiver lá, isso continua, que né? é a cultura. Por exemplo, essa ação mesmo que eu citei para vocês lá de Itaiobeiras. Vocês podem até acompanhar depois no meu Instagram. Essas 2 escolas, elas foram do primeiro ciclo. Eu já não estou, assim, acompanhando efetivamente. Eu acompanho, mas não de estar indo sempre à escola, porque eu já estou com outras escolas. Mas elas estão continuando com o plano. O plano de ação deles está ainda em segmento. É como se você plantasse, ajudasse eles a caminhar um pouquinho e saem, eles vão só. O coordenador de programas lá, que é o Sandro, né? Tem o Sandro e a Karina, são pessoas maravilhosas. Ele falou para mim assim, Néia, antes de você vir aqui, eu não entendia como é que funcionava essa questão da educação empreendedora, porque nós fizemos algumas coisas para vender, mas depois que você chegou, ficou tudo claro, porque nós percebemos que nós podemos trabalhar a educação empreendedora com tudo, com sustentabilidade, com o meio ambiente, tudo que a gente pode, a interdisciplinaridade ali, né? Pode se trabalhar de forma transversal. Então, assim, qualquer disciplina, em qualquer ação você trabalha. Porque hoje, por exemplo, leitura. Leitura, hoje tem escritores, né? Enfim, tem diversas possibilidades, infinitas. É tanto que eu penso assim, meu Deus, Sebrae, inclusive, né, o Ali, ele tem diversas atividades. Agora mesmo nós estamos produzindo um artigo científico. Tem a produção do artigo científico. Então, estudo de caso, além desse trabalho, né? Nas escolas. Muito bom. Sensacional. Tem outra pessoa aqui como a gente ou é só você na microrregião? Eu sou de educação empreendedora, mas tem a Marina, da empresa, né? Que é fantástica. Também tem Thaís, que é rural. E, assim, tem outras também, tem acho que atende Itaiobeiras, né? Tipo outros setores, assim, né? Ai, que bacana. Sensacional. Eu amo. Você gostou? E a educação empreendedora é minha filha, incrível. É sensacional, muitas ideias. Nós vamos levar vocês para a escola. Inclusive, nós falamos do Prediliano, eles têm uma ação lá dos influencers. Do a gente foi lá conversar com você, né? Que chamou a gente lá, bater um falou papo. com a gente sobre... Achei sensacional. Muito ela bom. falando que quer nossa ajuda, não, onde é que assina e exatamente. Botei meu dedo aqui, ó. Conta com a gente. Com certeza. Sensacional. Eu tô apaixonada, assim. Pode contar comigo. De verdade. Cara, e como isso inspira, né? E eu espero que muitas pessoas assistam esse podcast pra conhecer, porque é um projeto sensacional, assim. Eu quero que muita gente conheça isso. Gente, eu já sou a pessoa que vou sair falando pra todo mundo. Você sabia que isso acontece? Você que tem uma filha agora, né? Você já pode começar a desenvolver, pra pensar. Foi isso que eu pensei, então. A gente vai lá no CER, né? Que é o Centro Sebrae de Referência. CER Sebrae, né? Isso, CER. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. CER Sebrae. Isso, lá tem todas as informações. E esse acompanhamento do Ali é isso, né? Mesmo com o grupo de trabalho, de sensibilização. E em cada reunião nós levamos alguma solução, assim, do site mesmo, ou, né, alguma parceria que a escola deseja, né?
O que estiver ao nosso alcance, né? E o Beto, né, sempre nos acompanhando, nosso analista técnico. E nós temos coordenadores estaduais. É interessante que eu falo para as escolas assim, gente, eu não vou tirar uma fotinha porque eu tenho que registrar. Porque tudo que eu faço, eu tenho que registrar. Para comprovar que eu estou atuando, né, no território. Legal. E é infinita, tem parcerias, né? Muito bom. E assim, gente, vão lá no Instagram da NEA, acompanhar lá, o projeto, né? O projeto, o programa, como é que é a execução de tudo, que você posta tudo lá, né? Muito bacana. Sim. E assim, tem alguns vídeos explicativos, bem legais também, algumas coisas que você pega do Sebrae mesmo, né? Assim, conteúdo do Sebrae, que você posta lá, é bem legal. Então acompanha, a gente vai deixar na descrição do vídeo também o Instagram da NEA. E se o pessoal tiver alguma dúvida também, pode interagir com você lá, né? Você responde. Sim, estou aberta. Isso, Como que é o arroba do Instagram do projeto que você falou? Está no meu nome, Tá Rosanéia Bessa. Sim. É porque antes tinha alguma coisa de escola empreendedora, você tinha colocado lá, né? É porque, assim, as pessoas não sabiam quem era, né? A gente estava lá, escola empreendedora. Como é que é isso? Eu falei assim, quem é essa aí? Eu falei assim, coloca meu nome aqui. Rosanéia Bessa. Qualquer dúvida pode me perguntar. Sim. Legal, muito bom. Então a gente vai deixar aqui. Neia, muito obrigada, assim, por ter vindo, sabe? Aceito o convite. eu que disposto agradeço. o tempo pra estar aqui com a gente. Pra falar com a gente, pra explicar, pra Compartilhar. ensinar, compartilhar tudo. Assim, muito obrigada mesmo, assim. Eu que estou imensamente feliz de estar aqui com vocês, né? Fiquei um pouquinho nervosa, falei assim, gente... Eu acho que todo mundo fica um pouquinho, mas é como você falou, depois que nós estamos aqui, inclusive nós já falamos de outras coisas, né? Temperamentos, linguagens do amor. Antes de começar o podcast, já rolou um podcast aqui, né? No off. Defeito de conversar com o convidado. Um podcast offline. A gente já descobriu que você é fleumática, né? Sim. Que eu sou o que mesmo? Colérica. Você é colérica e eu sou sanguínea. Isso. Colérica, né, gente? Ó, uma colérica e uma linguagens do sanguínea amor, na né? frente de uma fleumática. Meu Deus do céu. A fleumática tá ali assim pensando, gente, calma, filha. Calma, Maiane, calma, Bruna. E nós aceleradíssimas. Aceleradíssimas. E a outra toda centrada lá, ó. Pera, de acordo com o meu cronograma. Organizada. Por que eu falei pra vocês essa experiência minha da infância? É pra vocês refletirem sobre isso, né? Hoje, por exemplo, o empreendedorismo ele é social, então nós podemos empreender nos grupos sociais, empreendedorismo pessoal, profissional. Então não precisa esperar o amanhã. Hoje você já pode começar a ensinar hoje seu filho as habilidades, né? As competências empreendedoras. Cara, vou chegar lá em casa. Minha filha, 1 ano, os 2, senta aqui. Senta aqui, vamos conversar sobre empreendedorismo. Jesus, Tá maravilhoso. maluca que você vai crescer sem saber disso? Mas ela vai crescer aprendendo. E eu vou lá no Sebrae pesquisar tudo. Sim, pode vou pesquisar tudo lá. tem muitas ações. Neia, muito obrigada. Obrigada mesmo. Agradeço. Gostou? Claro, você tá doida. Minha filha, eu aprendi coisa, me deu gatilho de ideias aqui de um negócio, daquele negócio que a gente conversou sábado. Vários gatilhos. Ai, minha gente, aguarde, viu? Aguarde, tá? Daqui a pouco ela vai atrás de você. Não, com certeza, né? Isso aí é certeza fato. Inclusive, ela falou um negócio que eu lembrei de outro negócio e que eu vou lá conversar com ela e pedir ajuda. Certíssima, certíssima. Gente, vocês de casa, vocês que já acompanham a gente aqui, muito obrigada, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. A gente tá aí rumo aos 700 inscritos. Exatamente. Gratidão a quem já tá aqui, mais de 600 pessoas aqui. É muito bom saber que tem gente aqui com a gente, né? Que a gente tem uma audiência. É muito legal quando a gente recebe mensagem lá no Instagram. Essa semana mesmo, uma mandou mensagem lá. Nossa, eu adoro acompanhar o podcast, adoro acompanhar vocês. Eu até queria ir aí, mas não tem nada pra falar. Eu queria ir. Tem sim, todo mundo tem alguma coisa pra falar. Verdade. Né? Então, assim, gratidão a essas pessoas, gente que eu não conheço, assim, é muito legal, é tocante, assim, eu fico, assim, emocionada de saber. Muito obrigada mesmo. E, assim, quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, gente. Exatamente. Às vezes, esse negócio de se inscrever, a gente precisa estar logado, né? Mas é uma vez só que você vai logar. Tipo assim, Eu já me inscrevi já. Muito bem, né? Muito bem, né? Já todo mundo, onde você for, Estou lá perto, o pessoal se curtindo, inscrever. sempre estou curtindo, comentando. Aham, eu vejo. Então, assim, muito obrigada a vocês que estão com a gente. Quem não tá inscrito ainda, se inscreva, porque ajuda a gente demais. Verdade. Ajuda muito a gente. Não custa nada pra você, nem ajuda a gente. E é uma vezinha só que vai lá e se inscreve. Então, muito obrigada. E curtam o vídeo, compartilha para outras pessoas também terem acesso a essa informação. Comentem o que vocês acharam, o que vocês acharam de mais legal. Comentem, fica à vontade, né, Ana? Isso aí.
Sábado que vem? Sábado que vem tem mais um app com mais uma mulher maravilhosa que vai estar aqui com a gente. Então, acompanhe a gente nas redes sociais para saber quem é, tá? Isso aí, muito obrigada. Instagram, Janelas.podcast. Obrigada, Megalab, também, que tá com a gente. E obrigada, Neia, pelo chocolate também, que eu provavelmente vou comer todo hoje ainda. Maiane não sabe comer um só, não é? Enquanto ela não detona eu não tenho tudo, maturidade, não. É sobre. Então obrigada, meninas. Obrigada a todos. Obrigada, Neia, pela participação. Sábado que vem tem mais, 14 horas, vamos estar aqui ao vivo com vocês. Gratidão a Deus por esse projeto estar caminhando muito bem. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Deus. E obrigada a você que está aqui todo sábado com a gente. Até sábado que vem. Bom fim de semana para vocês.